Em uma banheira, John acorda e percebe que está com amnésia. Ele se olha no espelho e nota um ferimento na testa. Depois de vestir as roupas que encontra por perto, começa a procurar pistas pelo quarto. John encontra algumas chaves e uma mala com as iniciais KH. Dentro da mala há mais roupas e um cartão postal de Shell Beach, que desperta memórias de sua infância nesse lugar. De repente, um telefone começa a tocar e John atende. É o Dr. Daniel, que explica que a memória de John foi apagada devido a um experimento fracassado. Ele também avisa que há homens à sua procura e John precisa sair imediatamente. John tenta saber mais, mas desliga ao perceber algo atrás da cama. Ao se aproximar, fica horrorizado ao encontrar uma mulher morta com cicatrizes em formato de espirais. Há também uma faca ensanguentada sobre a mesa. Ele sai correndo do quarto e descobre que está em um hotel. O elevador para, revelando um grupo de seres pálidos e assustadores conhecidos como estranhos, e John desce correndo pelas escadas. Quando chega ao saguão, percebe que todas as pessoas estão dormindo, inclusive o recepcionista e uma mulher no telefone. Ela cai como se estivesse morta quando ele abre a porta. De repente, o relógio marca meia-noite e todos acordam, sem perceber que estavam dormindo. O recepcionista chama John pelo nome e menciona que ele pagou por 3 semanas, mas precisará de mais dinheiro se quiser continuar hospedado. John verifica rapidamente o livro de reservas para descobrir seu próprio nome e endereço. Em seguida, sai do hotel sem pagar e joga a mala no rio. Enquanto caminha pelas ruas, percebe que há espirais nas pontas de seus dedos. No hotel, o recepcionista vai ao quarto de John para esvaziá-lo, mas é empurrado contra a parede pelos estranhos, que encontram uma seringa misteriosa no chão. Eles perguntam sobre John e quando o recepcionista diz que ele foi embora, tocam seu rosto para colocá-lo para dormir. Enquanto isso, Emma, cantora em um bar, termina sua apresentação. Um colega informa que um homem deixou um cartão para ela, dizendo ser o médico de seu marido. Emma segue o endereço e encontra Daniel, que está realizando experimentos com um rato em um labirinto. Emma é esposa de John e não o vê há 3 semanas, desde uma briga séria. Daniel explica que John está passando por um surto psicótico, perdeu completamente a memória e pode estar delirando ou até mesmo violento. Ele acredita que John entrará em contato com Emma em breve e pede que ela ligue para ele assim que isso acontecer. Logo depois, o inspetor Frank e alguns policiais chegam ao hotel para investigar o assassinato. Esta é a 6ª trabalhadora assassinada com cicatrizes em espiral no último mês e agora John é o principal suspeito. O detetive Ed tenta participar da investigação, mas os policiais o expulsam rapidamente porque ele insiste em falar sobre seres estranhos os observando, o que faz com que pensem que ele é louco. Mais tarde, na delegacia, Frank recebe os resultados das impressões digitais e nota que elas têm o formato de espirais. Nesse momento, Emma chega para relatar o desaparecimento de seu marido, e Frank precisa informar-la de que John pode ser um assassino. Enquanto isso, John entra num restaurante que parece familiar, e o atendente o reconhece imediatamente porque ele esqueceu sua carteira lá alguns dias atrás. O atendente coloca a carteira atrás de uma das muitas janelas de alimentos, mas John não sabe como operá-las. Nesse momento, 2 policiais entram no local, e John, em desespero, ativa algum tipo de poder mental que quebra a janela. Após recuperar a carteira, ele tenta sair do restaurante, mas é interceptado pelos policiais. Enquanto os policiais fazem perguntas, uma mulher chamada May entra e diz que John está com ela, fazendo com que os policiais os deixem ir. May leva John ao apartamento dela, e enquanto ela se troca, ele verifica a carteira e descobre uma foto de Emma. John percebe que May é uma trabalhadora noturna, mas antes de fazer qualquer coisa, nota que ela tem uma filha e decide ir embora. Enquanto vagueia pelas ruas, ele vê um cartaz promovendo Shell Beach, que combina com o cartão postal que possui. Ele se aproxima para olhar melhor e encontra no bolso artigos de jornal detalhando os assassinatos. John fica em choque ao perceber que ele foi o responsável. Nesse momento, os estranhos aparecem e tentam usar seu truque de mãos para colocá-lo para dormir, mas John é imune. Um dos estranhos saca uma faca e tenta atacá-lo, mas a plataforma de madeira quebra, e ele cai. Outros estranhos também estão armados, o que ativa o poder de John, quebrando mais partes da estrutura. Um dos estranhos fica preso em uma corda e acaba sendo enforcado. O primeiro estranho volta para a plataforma e tenta usar a faca novamente, mas John desvia e cai no buraco.
Ele se segura na corda, o que afeta o mecanismo do cartaz, fazendo parte dele cair e abrir a cabeça do estranho. O barulho causado deixa o último estranho em dor insuportável. Quando John sobe de volta, vê uma criatura pegajosa sair do estranho morto, e os sons emitidos pela criatura fazem as luzes explodirem. Aproveitando a situação, John foge rapidamente. No esconderijo dos estranhos, eles discutem sobre o poder de John. Afirmam que ele é capaz de messintonizar e que algo chamado impressão não funcionou. Como Daniel não deu notícias, os estranhos decidem procurar John eles mesmos. Em casa, Emma sai do banho e se surpreende ao encontrar John sentado à mesa. Ele não a reconhece e explica que foi ao endereço porque o leu no livro do hotel e as chaves funcionaram. Emma entrega o cartão de Daniel e explica que John saiu de casa após descobrir que ela estava tendo um caso. John diz que esteve com May e não teve pensamentos violentos, então não acredita ser o assassino. Quando olha pela janela, nota um carro de polícia e foge imediatamente, mas Frank aparece no corredor para prendê-lo. Emma empurra Frank para distraí-lo, e John salta para os andares inferiores para escapar mais rápido. Frank também pula para persegui-lo, mas John se encontra em um quarto sem saída. Uma porta surge magicamente na parede, permitindo que ele deixe o prédio. Quando Frank chega ao mesmo quarto, a porta desapareceu, mas ele encontra o cartão de Daniel no chão. Depois disso, John pega um táxi e percebe que o motorista tem um souvenir de Shell Beach. Ele pergunta como chegar ao local, mas o motorista, confuso, não consegue lembrar, mesmo afirmando já ter ido muitas vezes. O táxi deixa John no prédio de Daniel, onde ele vê Frank tentando interrogar o doutor, mas Daniel não revela nada. Após Frank sair, John começa a segui-lo. Momentos depois, Daniel está em uma casa de banhos quando é abordado por um estranho, que mostra a seringa encontrada no quarto de John. Daniel explica que tentou imprimir John, mas ele acordou, derrubou a seringa de sua mão e fugiu. Daniel garante que John não tem memórias, apenas vislumbres, mas o estranho se preocupa, pois John pode sintonizar, o que significa que ele tem o mesmo poder que eles. Decidem que não irão mais tentar imprimir John e que ele precisa ser capturado para outro propósito. Enquanto conversam, John se esconde por perto, ouvindo tudo. Ele verifica a maleta de Daniel e vê as seringas. Na saída, o estranho altera a localização da escada da piscina, obrigando Daniel a nadar mais. Enquanto isso, Frank visita Ed, que desenha espirais nas paredes. Ed enlouqueceu após trabalhar em um caso muito estranho e agora passa os dias andando de metrô em círculos. Ele afirma pensar em círculos também e menciona que não há saída. Ed sofre de problemas de memória e diz que não acha que a mulher em sua casa é sua verdadeira esposa, além de duvidar da identidade de todos que conhece. Quando Frank pergunta sobre o caso, Ed surta, dizendo que nunca houve um caso, que tudo é uma grande piada. Momentos depois, John observa Daniel se aproximar de um prédio antigo, onde uma porta aparece para que o doutor entre, mas John não consegue segui-lo. Dentro do esconderijo, os estranhos catalogam objetos enquanto Daniel usa alguns para criar um soro que altera memórias. De repente, eles o fazem flutuar, exigindo saber por que John não estava adormecido no hotel. Daniel não sabe, mas teoriza que John está se adaptando e evoluindo, algo que ele atribui à alma humana, o verdadeiro objetivo dos estranhos. À meia-noite, todos os estranhos se reúnem ao redor de um enorme relógio. Quando ele marca 12 horas, todas as pessoas da cidade adormecem instantaneamente e as máquinas param de funcionar. John, o único acordado, entra em pânico ao ver o mundo congelar. Ele tenta acordar as pessoas, mas ninguém reage. Enquanto isso, os estranhos anunciam que é hora de sintonizar. Ativam uma máquina que faz enormes estruturas emergirem do solo por toda a cidade. John observa os estranhos e Daniel saírem do esconderijo carregando corpos adormecidos, que são distribuídos em diferentes prédios e recebem injeções na testa. Cada injeção transforma a vida dessas pessoas, mudando suas histórias e até mesmo suas condições financeiras. John intercepta Daniel ao sair e exige explicações, mas Daniel resiste. Irritado, John ativa acidentalmente seus poderes, jogando Daniel longe. Impressionado, Daniel explica que John possui o mesmo poder de messintonizar, que os estranhos usam para alterar a cidade e oferece ajuda para controlá-lo. Antes que possam continuar, os estranhos aparecem, forçando John a fugir.
Na sede, o relógio é guardado e a cidade desperta. Os que receberam as injeções agora acreditam que as memórias implantadas são reais. Frank percebe que a espuma do seu café forma um padrão espiral que se assemelha à impressão digital de John. Mais tarde, Daniel cria um novo soro contendo as memórias de John para rastrear seus movimentos. Mr. Hand se oferece como voluntário para o experimento. Após ser injetado, ele suporta a enxurrada de memórias da vida de John e se prepara para caçá-lo. Os estranhos flutuam pela cidade, invadem a casa de May e a ameaçam com uma faca para obter informações. Enquanto isso, John lê o verso do cartão postal e descobre a assinatura de Carl Harris, cujas iniciais batem com as da mala. Ele encontra um endereço nas páginas amarelas, pega direções em uma banca de jornal e vai de metrô até lá. No caminho, vê Shell Beach no mapa do metrô e muda de linha, mas não consegue chegar às estações mais distantes. Ed, que está por perto, ouve John falar com um guarda e explica que é impossível sair da cidade, já que ele mesmo tentou. Ed revela que costumava ser policial, mas os estranhos trocam memórias e profissões das pessoas sem que elas percebam. Ele lembra disso porque despertou no meio do processo, como John. Em seguida, Ed se joga na frente de um trem, deixando John em choque. Os estranhos continuam seguindo os rastros de John até a casa de Emma. Mr. Hand encontra Emma observando o rio e tem uma conversa filosófica sobre memórias e identidade. Após visões da vida de John com Emma, Hand vai embora. Emma, lembrando das histórias de John, vai ao apartamento de May, onde a encontra morta com marcas em espiral. Antes que possa fugir, Emma é capturada por Frank, que agora também é suspeita. Eles encontram a filha de May escondida debaixo da cama com um desenho que mostra a chegada dos estranhos. Eventualmente, John chega ao endereço de Carl, um aquário abandonado. Sem resposta ao chamar, ele quebra a janela para entrar e encontra Carl, que abaixa sua arma ao reconhecê-lo. Carl revela ser tio de John e mostra várias fotos de sua infância, incluindo Shell Beach. Ele explica que a casa de John queimou matando sua família, mas não lembra como chegar à praia. John percebe que todas as fotos são iluminadas, mas a cidade nunca viu o nascer do sol, sempre permanecendo na escuridão. Ele também nota que não tem a cicatriz de uma queimadura mostrada em uma das fotos, confirmando que tudo é uma mentira. Mesmo assim, concorda em passar a noite em seu antigo quarto, onde encontra um diário vazio sobre Shell Beach. Durante a noite, Carl liga secretamente para Emma, informando onde John está, mas John ouve e foge pela janela. Emma passa as informações para Frank, e os dois saem em busca de John, sem saber que Mr. Hand os está seguindo. À meia-noite, os relógios tocam novamente, e todos adormecem. Os estranhos encontram John e começam a transformar a escadaria onde ele está, tentando impedi-lo. Ele continua correndo, saltando de telhado em telhado, enquanto a cidade se transforma ao seu redor. Mr. Hand bloqueia seu caminho e tenta atacá-lo, mas John o derruba com um soco e rouba sua faca. John ameaça Hand e descobre que a cidade foi construída pelos estranhos usando memórias roubadas de diferentes períodos. Todas as noites, eles refinam o processo para entender o que torna os humanos únicos, pois querem ser como eles. Hand provoca John com suas memórias antes de revelar que os estranhos são, na verdade, as criaturas pegajosas que John viu anteriormente e que usam corpos humanos mortos como hospedeiros. Hand tenta estrangular John, mas o telhado se transforma e os derruba. John consegue se segurar em uma varanda, mas vê mais estranhos se aproximando e um prédio vindo em sua direção. John, desesperado, quebra a janela e se esconde em um quarto antes que dois prédios colidam, matando um dos estranhos. O outro o persegue pelos corredores. John encontra uma porta que abre com dificuldade, quase caindo do prédio. Ele se segura na beirada enquanto o estranho morde sua mão, fazendo-o sangrar. Felizmente, uma estrutura cresce próxima, permitindo que John pule e escape pelos telhados. Quando o tempo de sintonização termina e todos acordam, John aterrissa em um beco cercado pelos estranhos. Frank e Emma chegam de carro e o resgatam. Na delegacia, Frank interroga John, mostrando fotos de corpos e o livro de Shell Beach, agora com desenhos. John aponta a falta de luz solar e as lacunas nas memórias como prova de algo errado. Frank não acredita até que John usa seus poderes para fazer o livro flutuar. Depois, John conversa com Emma, explicando que não está bravo com o caso porque as memórias não são reais.
Ele também afirma que seu casamento é uma mentira, mas Emma insiste que seu amor por ele é verdadeiro. John quebra o vidro da sala e a beija, mas os policiais o levam. De repente, os estranhos invadem a delegacia, colocando todos para dormir. Eles obrigam o capitão a levar luz até John, mas ele já escapou. Mr. Hand mata o capitão em um acesso de raiva. No balneário, John confronta Daniel e descobre que toda a cidade é um experimento dos estranhos. Daniel explica que eles o forçaram a cooperar porque não entendiam a mente humana. Ele confirma que John não é um assassino e se oferece para injetá-lo novamente para revelar a verdade. Frank aparece, segura Daniel sob a mira de uma arma e revela que soltou John para juntos descobrirem a verdade. Eles colocam Daniel no carro e seguem para Shell Beach, ordenando que os guie. Daniel reluta, mas John o tortura com seus poderes até ele concordar. Ao chegarem ao rio, percebem que a ponte sumiu. Daniel tenta fugir, mas John o derruba e anuncia que continuarão de barco. Enquanto isso, Emma retorna ao apartamento e descobre que todas as suas coisas sumiram. Os estranhos a chamam de Ana, e Randy a impede de escapar. No barco, Daniel revela que os estranhos são alienígenas que sequestraram humanos para experimentar. Eles compartilham uma mente coletiva e estão à beira da extinção, tentando descobrir o que torna os humanos únicos. Eles têm medo da luz, razão pela qual a cidade está sempre escura. Daniel foi forçado a apagar suas próprias memórias para cooperar. As memórias de John são falsas, e os desenhos no diário foram criados por seus poderes. Finalmente, chegam aos limites da cidade e descobrem que Shell Beach é apenas uma placa. John e Frank começam a derrubar o muro, revelando o espaço sideral do outro lado. Os estranhos chegam com Emma, e Frank atira, matando alguns. Um estranho tenta atacar John, mas Frank luta com ele, e ambos caem pelo buraco, morrendo no vácuo. Randy ameaça matar Emma, forçando John a se render. Ele é colocado para dormir e acorda amarrado em um dispositivo no esconderijo dos estranhos. O líder anuncia que John será impregnado com suas memórias para que compartilhem sua alma. Daniel finge iniciar o processo, mas injeta memórias que ensinam John a controlar plenamente seus poderes. John desperta, destrói o dispositivo com um pensamento e liberta Daniel. O líder dos estranhos confronta John com seus poderes, iniciando uma batalha que destrói o ambiente. Os estranhos entram em pânico enquanto o metal cria espinhos e a eletricidade os atinge. A luta atinge um clímax quando os poderes colidem, fazendo o prédio desabar. Os estranhos são jogados no espaço ou esmagados pelos destroços. John finalmente derrota o líder, devolvendo-lhe uma faca que o atinge e o lança contra um tanque de água, matando-o. O alienígena dentro do corpo morto se dissolve no ar. John pergunta por Emma e Daniel explica que ela foi reprogramada na última sintonização e não existe mais. Sem a fábrica de memórias não podem trazer-la de volta. Usando seus poderes, John expulsa a água da cidade, cria um oceano ao redor e reconstrói o ambiente. Ele faz o sol nascer pela primeira vez, queimando Randy. John vai até uma ponte na praia e encontra Emma, agora chamada Ana. Ela não o reconhece, mas o convida para caminhar na praia.